Bom dia a todos. Agora vamos para mais um React, dessa vez no canal Epifania Experiência, com o título Todo Mundo é Ateu. Então vamos lá. Ok, então, Deus existe? Essa pergunta é muito importante para a filosofia. Não existe. Pelo menos não esse Deus. Esse Deus que você tem em mente quando ouve a palavra Deus. O Deus cristão, criador do universo, intervencionista, todo-poderoso, misericordioso e as suas variantes. Ah tá, ridículo. Achei que ia pelo menos ouvir bons argumentos e até agora só ouvi lixo. Vai ler a Bíblia. É que o vídeo só tem 30 segundos até agora. Vamos lá. Uma das maiores conquistas do cristianismo foi essa: fazer as pessoas acreditarem que qualquer discussão sobre Deus gira em torno da Bíblia. A ideia de que existe algum tipo de Deus que explica o desconhecido é bem mais antiga do que a Bíblia e teve um monte de variação depois dela. Dizer que a Bíblia é a única fonte de conhecimento sobre a existência de Deus só porque ela fala extensivamente sobre um Deus, quando se sabe que outros milhares de livros falam extensivamente sobre outros deuses, é o que a gente chama de falácia de apelo à autoridade. Mas aqui já começa com um erro, né? A existência de Deus pode ser provada. Os gregos provaram, né? Existem as provas de Sócrates, Platão e Aristóteles. Então isso daí foi compilado, né, e aumentado por São Tomás de Aquino. Então não é assim, a prova da existência de Deus é uma análise filosófica e racional, tem argumentos, se prova por A mais B, não é só por causa da Bíblia, né? Que é quando alguém tenta validar um argumento baseado na suposta credibilidade da fonte. Agora, mesmo se fosse para falar especificamente sobre o Deus da Bíblia, o Deus cristão, você precisaria ler a Bíblia? Não, também não. Do mesmo jeito que você não precisa ler os quadrinhos do Super-Homem para negar a existência do Super-Homem, você não precisa ler a Bíblia para negar a existência do Deus cristão. Clássico, né? Quer provar que Deus não existe sem conhecer nada da Sagrada Escritura. A própria Bíblia diz que é a única verdade e a palavra é eterna. Esse é o ponto. Não importa o que a Bíblia diz. Essa é a falácia da petição de princípio. Não, lógico que importa. E se um livro, isso pegando geral, não necessariamente a Bíblia, se um livro dá argumentos poderosos, escreve uma história irrefutável, é lógico que prova. Então isso aí não é a falácia da petição de princípio, tem nada a ver. Aí ele está forçando aí as coisas, né? Então, por exemplo, se tem um livro que demonstra um teorema matemático, e aí eu posso dizer que o teorema está errado sem precisar ler o livro? Não, isso não faz o menor sentido. Ou raciocínio circular. A Bíblia é verdade porque diz na Bíblia que a Bíblia é verdade. Não, isso é uma coisa completamente delirante do ponto de vista lógico. Então, um livro que demonstra um teorema matemático, ele é uma petição de princípio, ou seja, o teorema matemático está certo porque o livro diz que é certo? Não. O teorema matemático demonstrado no livro está certo por causa dos argumentos contidos nele, não porque o livro afirma que ele está. A Bíblia é mais ou menos a mesma coisa. A Bíblia tem uma história que seria impossível de ter acontecido se Deus não existisse. Então, ao ler a Bíblia, principalmente ali os evangelhos, a prova da veracidade dos evangelhos, a história dos apóstolos, a história dos evangelhos, seria impossível se Deus não existisse. Isso, só que não vai dar para alongar aqui, tem vídeos no... Depois eu posso colocar a referência na descrição. Aliás, uma das provas desse Deus pode ser acrescentada às clássicas, é a chamada prova histórica. Ainda argumenta uma outra prova que é chamada prova do argumento cosmológico. Não vamos entrar nesse ponto. Então, isso daqui ele tá desenvolvendo um sofisma, né? A Bíblia está certa não porque ela diz que está certa, ela está certa porque lá existe uma história que prova que Deus existe, porque, assim como um teorema, né, matemático prova. Lógico, eu não vou me alongar aqui nas questões dos evangelhos, né, mas eu posso pôr na descrição depois um vídeo muito bom sobre isso. A conclusão já está inclusa na premissa. Você dá uma volta e chega numa coisa que você já tinha concluído sem base nenhuma no começo. Então, o argumento é inútil. Isso é tão absurdo quanto dizer que o Super-Homem existe porque diz nos quadrinhos do Super-Homem que o Super-Homem existe. É muito
Nossa, que ponte horrível. Nossa, o autor desse vídeo, não sei quem é, tem um problema sério com lógica. Respeito comparar o nosso Deus com um quadrinho. Os cristãos, como sempre, são perseguidos e alvos da intolerância religiosa. Não. Os cristãos foram perseguidos bem no comecinho do cristianismo. Isso E aqui, esses vídeos picados, eles levam as pessoas ao erro, porque ele então apresenta um sofisma, né, corta logo e já vai para outro assunto. Ora, o desenvolvimento do tema que ele se propôs no início levaria muito mais do que 2 minutos e 20 segundos. Ele não abordou as questões da prova da existência de Deus que os gregos fizeram, não teve um desenvolvimento em cima da Bíblia, já pica, o assunto já vai para outro, né? Esse daí leva a pessoa à confusão, né? É a clássica estratégia de pular de galho em galho, né? é verdade. Mas logo eles viraram os perseguidores e passaram séculos, toda a Idade Média com o poder nas mãos e perseguindo todo mundo que discordasse deles. A tolerância religiosa surgiu principalmente para proteger as pessoas do cristianismo, e não o cristianismo dessas pessoas. Mas é claro que ela também protegia o cristianismo, principalmente do próprio cristianismo. Várias guerras religiosas foram entre protestantes e católicos. Aqui, de novo, ele faz uma ponte desde o Império Romano até o protestantismo, sem entender a Idade Média. Quer dizer, ele está fazendo afirmações gratuitas aí, sem ter desenvolvimento da história, do chamado contexto histórico. E depois já deu para perceber que o autor do vídeo é um relativista, né? Então, ele parte do princípio que a única coisa que está certa é o que ele pensa. Então, todo relativismo leva a um beco sem saída. Eu tenho um vídeo comentando o relativismo, né? E aí alguns pensadores, como Locke e Voltaire, foram se dando conta de que quando existe só uma religião, ela domina tudo na força, e quando existem duas, elas se matam na porrada. Então seria melhor que existissem várias crenças e muita tolerância entre elas. Locke não defendia os ateus também, mas isso é outra história. Hoje em dia, boa parte dos cristãos só abraçam o argumento da tolerância. Que isso, já foi para o iluminismo? Nossa, que coisa, o iluminista adorava a razão. Havia um culto implícito ou mais explícito sobre a razão. Era um bando de pessoas que defendiam, na realidade, sofisma. Esse Locke era ligado a tráfico de escravo, Voltaire também. Vou ficar comentando. Nossa. Religiosa por falta de escolha, porque mais ou menos a partir do Renascimento, a ciência começou a ganhar muito espaço, e a igreja perdeu seu poder hegemônico, o que foi fazendo com que ficasse cada vez mais difícil silenciar quem discordasse dela. Mesmo assim, vira e mexe ela tenta de novo. É um processo Do renascimento científico. É aquela velha historinha, né, que o Renascimento foi bom, só visava a ciência e tal, né? As pessoas têm que perceber que o Renascimento foi mais adepto de tese de magia, hermetismo, gnose, do que ciência. Já vista Giordano Bruno, Pico della Mirandola, e tantos outros aqui, não vou me alongar, o objetivo não é esse. E só para dar um exemplo, né, que aliás é pós-Renascimento, mas entra dentro do contexto, que é Newton, né? Então, Newton é tido como talvez o maior cientista da história. E, no entanto, a maior parte do trabalho dele era ligado à alquimia, previsão de fim de mundo, magia, etc. Quer dizer, então, processo bem lento. O cristianismo ainda é a maior religião do mundo, sendo no Brasil em primeiro lugar os católicos e em segundo lugar os evangélicos, que é uma vertente do protestantismo. E ainda é comum ouvir os católicos dizendo que os protestantes vão para o inferno e vice-versa. O cristianismo é intolerante na sua essência. Ou qual é a diferença entre alguém que diz que ser gay é imoral e alguém que diz que ser gay é imoral porque está na Bíblia? Nenhuma. É um argumento imbecil de uma não é isso. Não tem nada a ver. Aí também, de novo, ele está fazendo um sofisma. Não estou pegando esse exemplo, qualquer outro. Se a gente pegar um outro exemplo, ele pode ser provado, dependendo do caso, em si mesmo. Não haveria necessidade da Bíblia. O problema é que o relativista, o relativista ele entra num beco sem saída, porque agora ele critica
é o catolicismo e ser intolerante, mas ele é intolerante, porque ele tá atacando o catolicismo. Então, um problema do relativismo é esse. O relativista, no fundo, ele só acredita nele mesmo. E ele acusa os outros de ser intolerante, mas ele também é intolerante. Aqui está a prova da intolerância. Só está criticando que a Bíblia é petição de princípio, que o outro é intolerante. Então ele está criticando, ele está sendo intolerante, ele está entrando em contradição. Porque a verdade, na realidade, ela é, entre aspas, intolerante. Por quê? Se eu afirmo uma verdade, eu estou imediatamente excluindo as mentiras. E o relativista, ele propriamente não acreditaria em verdade, só que ele entra em becos sem saídas lógicos, né? Um desses é esse, fica criticando os outros de intolerante, criticando, provando que também é intolerante. Uma longa lista de argumentos imbecis. O incrível é que as pessoas ainda fiquem mais abaladas quando escutam alguém dizendo que esse argumento é imbecil do que quando escutam um argumento imbecil em si. É fácil falar isso dos cristãos, né, esquerdista? A gente é da paz, quero ver falar isso dos muçulmanos e sofrer um atentado. Não tem problema, o Deus muçulmano também não existe. Ele nem é muito diferente do Deus cristão, na verdade. Os deuses hindus não existem, não literalmente, o Deus espírita, por favor. E se a sua religião não foi retratada, perdão, o Deus da sua religião também não existe. O grande problema não é que isso irrite profundamente Quer dizer, ele faz afirmações gratuitas sem provar, né? Então fala, não existe, cadê a prova? Não tem, é porque eu acho que não existe. religiosos, mas que isso incomoda até mesmo os ateus. Outra grande conquista do cristianismo foi fazer os ateus acharem que é ridículo ser ateu, que tem que deixar os religiosos em paz enquanto eles falam que a Terra é plana, que tem velho rico se injetando sangue de criança, que a teoria da evolução é uma piada, que mudança climática não é um problema. Praticamente todo mundo sabe que criticar as religiões não significa que quando a sua avó fala Deus te abençoe, meu netinho, você tenha que responder cala a boca, velha, Deus não existe. Não, é óbvio que não. Abraça a velha. Criticar as religiões significa que quando você ouve alguém falando esse monte de absurdo, você pensa, caralho, velho, que burro, e não deixa isso se espalhar. Exato. Então, poder falar exatamente isso com os ateus, né? Olha, ateus, como vocês estão errados, hein? Mas não vamos sair por aí batendo neles. O argumento também dá para voltar, né? Eu concordo com tudo isso. E olha que eu acredito em Deus, hein? A ciência e a religião andam lado a lado. Não, cara. A imensa maioria das religiões corre na direção contrária à ciência. Praticamente nenhum cientista fala que ciência e religião andam lado a lado. Quem fala isso são os religiosos, e eles só falam isso por falta de escolha. Como o espaço que a ciência conquistou é grande demais, e fica cada vez mais claro o quão absurdas são as explicações religiosas Não é nada disso. Nossa, é delirante. Então, como é que ele explica vários cientistas que são religiosos? sobre a realidade, acabou virando aquele velho: se não pode vencê-los, junte-se a eles. Enquanto a religião era soberana, a ciência era silenciada e condenada ao máximo possível. A ciência tenta explicar as questões fundamentais da vida e do universo com estudo, cálculo, investigação e rigor científico. A religião explica qualquer mistério com Deus ou qualquer outra derivação invisível. Uma busca a verdade e a outra busca o conforto. Parece que a ciência acabou virando a sua religião, né? Exatamente, a ciência criou sua religião, o cientificismo, né? Que é uma fé cega na ciência, né? As pessoas mais crédulas que existem são os ateus e os adeptos do cientificismo. Ciência não explica tudo, cara. Tem muita coisa que foge à nossa compreensão. Exatamente. Tem muita coisa que foge à nossa compreensão. É por isso que a gente continua estudando. Se foge à nossa compreensão, a gente não inventa uma explicação fantasiosa. A gente estuda. Tudo que a ciência explica hoje em dia fugia à nossa compreensão antes de ser estudado, compreendido e explicado. A ciência realmente não explica tudo. Ela só explica um monte de coisa. A religião não explica nada, pelo menos nada que tenha lógica. A ciência daqui, a ciência da Turquia e a ciência da Índia explicam as coisas da mesma maneira. A religião de cada um desses lugares explica as coisas de um jeito completamente diferente. Cada um mais absurdo do que o outro. É, jovem, é que Deus a gente não explica, a gente sente. Você não teve uma experiência direta com o nosso Criador, eu tive. Eu, inclusive, ia acabar com a minha própria vida. Eu tinha tudo programado, mas na hora eu recebi uma mensagem de Deus. Aquilo, pra mim, foi uma prova clara de que eu não tô sozinho. A gente tem, em média, 800 mil pessoas se matando por ano. Você realmente acha Então, aqui a religião não é um sentimento. A religião, a existência de Deus se prova, há uma adesão, uma compreensão da inteligência para certos princípios teológicos e aí a vontade adere. Não tem a ver com sentimento religioso. A visão
de religião do autor desse vídeo é completamente rasa, superficial. Ele deve ser um cientificista fanático, né? Ou seja, uma pessoa que tem uma fé irracional na ciência. Acha que Deus pensou, deixa essas 800 mil se matarem, tá de boa. Mas você não. Por favor, você é muito importante. Toma aqui meu sinal. É que nem todo mundo presta atenção no sinal divino, moleque. Nem todo mundo entende o recado de Deus. Ah, tá, porque quando alguém tá prestes a se matar é o melhor momento pra enviar uma charada. É difícil escolher o que é mais absurdo. Acreditar que um ser onisciente, onipresente, onipotente e onibenevolente erra 800 mil vezes por ano, ou acreditar que um ser onisciente, Essa ponte não tem nada a ver de suicídio com a existência de Deus. Um homem tem liberdade de escolha. Se Deus obrigasse as pessoas a fazer o bem e impedisse elas de se matarem, não haveria essa liberdade, entendeu? Então, realmente é uma contradição atrás da outra. onipresente, onipotente e onibenevolente escolhe deixar 800 mil pessoas se matarem por ano. Qual é o seu problema, hein, cara? Por que você não deixa as pessoas em paz? Cada um acredita no que quiser. Se Deus não existe, que nem você diz, por que você se preocupa tanto em provar que ele não existe? Se alguém te dissesse que acredita em lobisomem, você riria, porque é uma crença absurda. E é engraçado ver alguém que acredita numa crença absurda. Mas tudo bem, deixa ele. Agora, se ele continuasse dizendo que anda com um revólver cheio de bala de prata para se proteger dos lobisomens, e que tem que fazer o maior número de pessoas comprarem balas de prata, e que a gente tem que começar uma guerra contra os lobisomens, e que o mundo vai se dividir entre os lobisomistas e os anti-lobisomens, ficaria um pouco mais complicado de achar graça, porque a loucura já estaria em um nível perigoso, e ninguém quer um louco carregando um revólver cheio de balas de prata por perto. Tem uma grande diferença entre respeitar uma crença absurda e deixar que essas crenças absurdas interfiram no nosso mundo. O cristianismo é um dos... Também acho. Eu acho que deixar os ateus proliferarem é um grande problema. Acho que nós temos que reforçar argumentos para converter os ateus à verdadeira fé, porque se deixar os ateus dominarem o mundo, nós estamos perdidos. maiores problemas do Ocidente, começando pelo fato de que até hoje é impossível eleger um presidente que não acredite em Deus, ou pelo menos finja que acredita em Deus. Mas também dá para citar alguns motivos mais tangíveis, tipo a Inquisição, a Guerra dos 30 Anos, as Cruzadas... Não, peraí, as Cruzadas foram só uma resposta ao islamismo. Ok, beleza, então conta como 2 motivos. As guerras religiosas francesas, a caça às bruxas... Tá, chega. Não, peraí, eu não acabei. A rebelião Taiping, todas as pessoas que não buscam tratamentos médicos, o dízimo e o pior de todos, tirar o Rodolfo dos Raimundos. Absolutamente nenhuma dessas pessoas que cometeram essas atrocidades Que? Bom, vou passar aqui que eu não faço a menor ideia do que ele falou. em nome de Deus são cristãs de verdade. Essa é a falácia do escocês de verdade, que é mais ou menos assim. Um cara fala, nenhum escocês bota gelo no uísque. O outro fala, ué, meu tio é escocês e bota gelo no uísque. E aí o primeiro responde, tá, mas nenhum escocês de verdade bota gelo no uísque. Agora troca escocês por cristão, gelo por cientista e uísque por fogueira. É diferente. A maioria das pessoas não entende a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Tem nada a ver com o argumento do escocês. Ele tem uma visão que a religião é uma coisa ligada a sentimental e opinionismo, enquanto não é, né? A igreja, o cristianismo harmonizou toda a filosofia grega com a revelação. Então, não tem nada a ver com o opinionismo. Ele tem uma visão. Isso aqui na realidade é um vídeo panfletário, né? Que fica pegando ponto a ponto. Ele fala no começo da Inquisição, aí fala um monte de bobagem, depois volta para a Inquisição, pulando de galho em galho. será que na hora de trazer a palavra mais importante da história da humanidade, não dava para ter sido um pouquinho mais claro? Ninguém entende o homem. E tá bom, beleza, vamos lá. Suponhamos que Jesus realmente tenha sido a encarnação de Deus. Como que ninguém entende? Só saber ler, ué. Ele não sabe ler? Nossa, que vídeo chato, gente. Por que eu tô fazendo esse react? Que chatice. E o Filho de Deus e Espírito Santo, que aliás já começou meio complicado, e suponhamos que ele realmente tenha vindo para resolver as coisas. A gente tem livre-arbítrio, não tem? É o que a Bíblia diz, pelo menos. E a gente é cheio de falhas e estraga tudo, não é? É o que a Bíblia diz, pelo menos. Então a gente também estragou a Bíblia. Ela passou pelas mãos de muita gente. Entre o livro mais antigo e o livro mais recente que compõe a Bíblia, foram uns 1500 anos. Imagina se uma palavrinha se perdeu, se uma página se perdeu, se um capítulo se perdeu. Imagina se um copista errou na hora de passar limpo. Imagina se alguém distorceu as coisas em benefício próprio. Tá, essa não precisa imaginar porque acontece toda hora. Isso sem contar todas as diferenças de traduções, que acabaram em diferentes interpretações e, no fim, diferentes ideais. E, na verdade, estudiosos começaram a notar que manuscritos diferentes falavam coisas diferentes pelo menos desde o século III, sendo que por volta do século XVIII o teólogo John Mill chegou em pelo menos 30 mil diferenças entre... Então, mas é aí que tá. Os textos, os apócrifos, eles entram em contradição. Então, aí eles têm que ser excluídos, né? Então ele faz uma análise aqui muito rasa. Volto a dizer, a Bíblia ela tem
determinados textos que provam sua veracidade em relação a eles mesmos, né? Não está certo porque diz que está certo. Ela está certa porque todo o contexto é demonstrável, é autodemonstrável. O que está escrito ali é correto, não tem, assim, contradições. É verdade que tem alguns problemas de tradução, mas por isso que a gente segue a Vulgata, né? Que é o texto latino. E depois a Bíblia se apoia na tradição da igreja. Mas esse argumento para ateu não vai pegar, né? Entre 100 manuscritos gregos, e recentemente outros especialistas, como Bart Ehrman, já estimaram entre 200 e 400 mil divergências, com base em 5.700 manuscritos em grego e 10 mil manuscritos em latim. Então ele fica falando de contradições e divergências na Bíblia. Na ciência não tem divergência, né? Ciência, os cientistas todos acordam com todos os princípios, tudo, todo mundo entra em acordo com tudo, né? A Bíblia não é só nada além de um texto. Ela é nada além de um texto completamente adulterado e bem distante do que foi o texto original. Então, mesmo se originalmente ela fosse a palavra de Deus, hoje em dia já não seria mais a palavra de Deus. Não, ele está usando uma coisa que alguma coisa pode ter sido alterada, mas em essência não. E depois, ele talvez esteja colocando aí nessa conta de divergência os livros apócrifos. Só que os livros apócrifos, pela própria definição, não pertencem ao corpo da Bíblia, né? Então ele está confundindo. Ele está levando quem está assistindo ao vídeo ao erro, né? Então ele está juntando apócrifos como se fossem parte do texto da Bíblia. Não é. De Deus. Engraçado que você critica a Bíblia, mas vive de acordo com os valores cristãos, né? Ou porque você acha que não sai por aí matando, roubando e fazendo orgia? Peraí, quem disse que eu não faço orgia? Mas beleza, os outros dois. Sério que o motivo pra não matar é Deus? Você acha que todo mundo andava estourando a cabeça de criança e aí Jesus chegou e tudo mudou? Não, não foi assim. O infanticídio e vários crimes bárbaros foram sendo cada vez mais condenados ao decorrer dos séculos, mas isso não é necessariamente uma consequência do cristianismo. É sim, senhor. Foi a Igreja Católica que começou a primeira instituição a lutar contra a escravidão. A Igreja Católica, ao longo da Idade Média, que criou asilos, orfanatos, hospitais. Vê a história dos hospitais, como é que aparecem os hospitais. Antes, no mundo pagão, havia sacrifícios humanos, havia infanticídio, havia abandono dos velhos para morrer, porque eles seriam inúteis. Então havia toda sorte de barbaridade. E foi com os princípios católicos de caridade que se desenvolveu isso. Então, volto a dizer, asilo, hospital, orfanato são coisas ligadas à ação caritativa da Igreja Católica. É que o autor aí do vídeo não estuda história. Se estudou, estudou muito mal. Vários deles são bem liberados e até incentivados na Bíblia. E também, não é como se o lugar mais seguro do mundo para deixar o seu filho fosse na igreja, com um padre. É cheio de piadinha. Que tem crime permitido na Bíblia? Então eu queria que eles me mostrassem. Mas quando o avião tá caindo não sobra um ateu, né? A verdade é que no fundo todo mundo é religioso, mesmo que não admita. Primeiro que não, né? Essa história quando o avião tá caindo é mais lenda do que a Arca de Noé. Essa daí tinha como é que ele chamava aquele cartunista brasileiro que tinha um humor muito ácido? Não me lembro mais o nome. Ele dizia que o ateísmo termina no primeiro câncer, né? É bem isso daí. No fundo, o fulano é ateu, mas na hora do desespero, acaba acreditando em Segundo, Deus. dizer que todo mundo é religioso mesmo que não saiba, é o mesmo que dizer que todo mundo é agnóstico mesmo que não saiba. É um jogo semântico. Vamos lá. Agnosticismo tem relação com conhecimento. Ateísmo tem relação com crença. Agnóstico é aquele que não sabe se Deus existe. Ateu é aquele que não acredita, não crê que Deus exista. A diferença principal é entre acreditar e saber, crença e conhecimento. Como ninguém sabe se Deus existe, todo mundo Sabe sim, é provado, já falei, ele tem a visão sentimental nisso. E aí, na realidade, esse paralelo que ele fez é um sofisma, porque crença não é separado da prova, ou seja, eu acredito porque está provado. Eu não posso acreditar numa coisa que não existe, né? Então, o que ele apresentou aí também foi outro sofisma. é agnóstico. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas ninguém sabe.
Não, essa é a questão do relativismo, exatamente assim. Acho que são coisas que são indemonstráveis, que não tem como provar e tal, né? Então ele é um relativista. Mas que vídeo chato, hein? Olha que chatice. Por que que esse vídeo também é duplamente chato? Além dele falar um monte de bobagens e coisas ilógicas, ele é muito picado. Então não dá para ele não desenvolve um tema, né, de propósito para justamente iludir as pessoas. Então fica muito chato comentar um vídeo desse, muito chato. Aquilo que você estudou na Bíblia, aquilo que você sente aí dentro de você, e aquela vez que você tomou LSD não tem importância nenhuma nesse caso. Você não sabe. Ponto. É como se tivesse uma caixa fechada que é impossível de ser aberta. Dentro dela, ou tem Deus, ou não tem Deus. Você pode acreditar que sim, ou acreditar que não, mas só poderia saber de verdade se abrisse a caixa. Como é impossível abrir a caixa, Tem nada a ver, tá fazendo um paralelo com o gato de Schrödinger, não tem nada a ver com isso. Ai, como o mundo tá perdido, gente. Tá perdido. Olha, os ateus antigamente eram mais capazes, viu? Teve um fulano, um pensador, uma vez disse que um dos sintomas da decadência da civilização é a queda do nível intelectual dos inimigos da igreja. É o que nós estamos vendo hoje. Inimigos da igreja antigamente eram muito mais inteligentes e perspicazes que hoje. Um vídeo panfletário desse, totalmente falacioso, com falácias, coisas que não tem nada a ver. Olha, é impressionante. não tem como saber. Então, se Schrödinger botou um gato dentro de uma caixa e Wittgenstein botou um besouro dentro de uma caixa, eu botei Deus dentro de uma caixa. Ou não, né? Vai saber. E tem mais. Você pode ser um agnóstico ateu, ou seja, alguém que não sabe e não acredita, ou um agnóstico crente, ou seja, alguém que não sabe, mas acredita. E na verdade, tecnicamente, todo mundo é ateu. Sabe como tem gente que acredita naquele Deus que anda sobre as águas e gosta de vinho, mas não acredita naquele Deus que tem cabeça de elefante? Então, ele é crente quanto ao primeiro e ateu quanto ao segundo. Todo mundo é ateu em relação à maioria dos milhares de deuses que já foram. Bom, finalmente ele chegou a uma coisa que eu tenho que concordar. Claro, se eu sou católico e acredito no Deus da Bíblia, que é o mesmo Deus que os filósofos gregos provaram, que é um Deus completamente independente do mundo e feliz em si mesmo, conforme uma definição esplêndida do Concílio Vaticano I, eu tenho que ser contra os deuses hindus, os deuses dos muçulmanos, os deuses pagãos dos romanos. Não, aliás, vamos separar aqui, porque parece que eu entrei em contradição. A prova da existência de Deus dos Aristóteles, Sócrates e Platão foi uma prova que identificou um Deus só, independente do mundo, a causa das causas, não causada. Essa visão desse Deus que eles provaram é contraditória, né? Ou seja, é contra a visão dos deuses gregos da mitologia popular grega, para dizer que eu não entrei aqui em contradição. Então, no fundo, eles provaram uma coisa diferente do que aqueles deuses da mitologia, né? Eles provaram que existe um Deus que foi a causa das causas não causada, fonte do sumo bem, né? Aí pegando a visão platônica, que é espetacular, né? A bússola do bem, do belo, do certo e do verdadeiro, do bem e do belo, né? Então, esse Deus eu acredito. Se eu acredito nesse Deus, eu tenho que excluir os que são contraditórios a eles, que são contra eles, óbvio. Se eu acredito na verdade, eu tenho que excluir tudo que é mentiroso. Então, esse é um procedimento racional, né? Por isso que eu volto a falar, o relativista ele sempre entra em contradição. No fundo, o relativista é a pessoa mais intolerante que existe, que ele só acredita nele mesmo, né? Ele ignora provas, ele ignora história, ele ignora filosofia, ele só acredita no próprio umbigo. Então, o ser mais intolerante que tem é o que se diz que é tolerante. Na realidade, ele tem uma intolerância atroz, né? Então, a própria verdade, ela, vamos dizer assim, entre aspas, ela é intolerante, porque ela tem que excluir a mentira, né? E a Bíblia, que é acusada assim, de ser intolerante, como a Bíblia retrata uma verdade histórica e ensinamentos que são imperecíveis, que são eternos, valem para sempre.
Então, óbvio, ela tem que excluir os erros que são opostos a essa verdade. E volto a dizer, a Bíblia é um texto sagrado, foi inspirado por Deus, e ela está certa não porque ela diz que está certa, ela está certa porque o contexto, o que está falado ali, está completamente correto. Deus existe, além na Bíblia, com as provas racionais, mas também dá para provar pela Bíblia, porque aquelas histórias só poderiam ter acontecido se Deus realmente existe, né? Assim eu fiz o paralelo com o teorema matemático. Então, um livro que demonstra um teorema matemático não está certo porque diz que está certo porque provou o teorema matemático. Mais ou menos é assim a Bíblia, né? Então, só nesse ponto eu concordo com ele. Se eu acredito num Deus, tem que excluir os outros, óbvio. Foram inventados. Algumas pessoas só abrem exceção para um deles. Então tá, nada existe. Pronto, feliz? Agora chega pra uma mãe que perdeu um filho em um acidente e diz pra ela que o céu não existe, que a Bíblia é uma mentira e que a justiça de Deus não funciona. Esse provavelmente é o único ponto que não é tão ruim. O conforto de uma crença absurda que tem respostas absurdas e totalmente sem lógica para perguntas complexas é insuperável. Mas essa mesma suposta justiça de Deus que consola a mãe que perdeu um filho no acidente é exatamente a suposta justiça de Deus que destrói ainda mais a mãe que perdeu um filho para o suicídio. Segundo o cristianismo, quem se mata vai para o inferno. Então não dá para ficar inventando conforto metafísico que seja desconforto para os outros. Não é automático a pessoa que se mata vai para o inferno. Isso daí também está errado. Existe também um contexto da pessoa, né? Por exemplo, o prédio está pegando fogo e a pessoa pula. Então, ela se matou? Bom, se matou, mas ela ia morrer de qualquer jeito. Então, ela trocou uma morte por outra. Então, existem outros contextos que vão além disso. Então, a coisa não é automática. E volto a dizer, uma coisa não tem a ver com a outra, porque o Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Deus não força as pessoas a fazer o bem. Prova ele que está fazendo um vídeo muito ruim. Se Deus provasse as pessoas de fazer um bem, esse vídeo não existiria. Então, é o livre-arbítrio. Deus quer a nossa adesão do fundo da alma à verdade, não nos força a segui-la. Logo, essa ponderação que ele fez não tem sentido nenhum. E, de fato, mesmo para mães que perdem filho nas circunstâncias mais horríveis, Deus é o consolador supremo, né? Porque a crença em Deus tem que estar acima de tudo e de todos. No fim, a gente tem que concordar em uma coisa. A gente não sabe de nada mesmo, né? Só sei que nada sei. Eu adoro ver pontos diferentes dos meus, mas eu ainda fico com a Bíblia. É questão de fé, né? Lembrando que sei que nada sei, que é a maiêutica socrática, é apenas um ponto de partida de um começo. Sócrates, ele não acreditava nisso como uma coisa sem absoluto. Isso era só um começo de raciocínio. Isso é uma coisa muito mal interpretada, né? Sócrates chegou em várias, nos diálogos, né, descritos por Platão, chegou em várias verdades e vários raciocínios esplêndidos. Então, isso é só um ponto de partida. Isso aí não é uma coisa absoluta, senão você não tem progresso da ciência, ele entra em contradição. Se eu sei que nada sei, então para que tem ciência? No fim, só quando a gente morrer a gente vai descobrir. Pode ser que você esteja certo, pode ser que eu esteja certo. Essa é a falácia da falsa equivalência, que é quando tentam botar dois argumentos diferentes como se tivessem peso igual ou parecido, quando na verdade não tem. Não é 50% de chance de Deus não existir e 50% de chance do Deus cristão existir. Concordo, é 100% de chance de Deus existir. Isso porque foi provado. É 100% de chance que a fórmula de Bhaskara funciona. É 100% de chance que chove em algum lugar da Terra. Quer dizer, vários argumentos que você pode ter certeza absoluta que existe. 2 mais 2 é igual a 4, então por aí vai. Não é assim. Se algum tipo de entidade transcendental que a gente chama de Deus existe ou não, a gente realmente não sabe, mas não tem nenhuma possibilidade do cristianismo estar certo. A chance do Deus cristão Lá vem de novo. São afirmações gratuitas e não demonstrou nada. Primeiro que seria indemonstrável, o ateísmo é indemonstrável, né? Mas ele não demonstrou, não deu nenhum argumento histórico, não deu nenhum argumento lógico, fez só uso de falácias, né? existir é a mesma chance do Deus Sol ou do Deus Maradona existir. A ideia que tentam empurrar de que como ninguém sabe o que existe além do nosso conhecimento,
tudo é válido, é o mesmo que você pegar uma outra caixa fechada e impossível de ser aberta, examinar, sentir o peso, balançar e depois de notar que tudo indica que não tem nada ali dentro, chegar à conclusão de que tem 50% de chance de não ter nada ali dentro e 50% de chance de ter o beisola da grande família ali dentro. Ele ficou obcecado com essa caixa preta, hein? Por que será? Entendeu? Tudo indica que o beisola não tá ali dentro. E achar que o beisola tá ali dentro é absurdo. Quer continuar acreditando que o beisola tá ali dentro? Beleza, mas ele não tá. Sim, eu concordo totalmente. Comparação não tem o menor sentido, porque se a caixa é pequena, não pode caber uma coisa maior que ela. Então, dado uma caixa que eu não sei o que tem dentro, dá para eu fazer inúmeras ilações. Um elefante não pode estar dentro da caixa, uma baleia não pode estar dentro da caixa, e várias coisas. Então, esse argumento que ele tá ponderando aí não tem sentido nenhum. Com tudo que você disse. E digo mais, eu acredito em Deus, mas não nesse Deus. Eu acredito que Deus é uma energia que permeia tudo. Eu acredito que exista Deus dentro de cada um de nós e muito mais. Esse Bom, mas isso eu também não acredito, isso é uma bobagem completa, né? é o argumento da Chinforímpula. Num episódio do Chaves, ele desenha um monte de rabisco num papel e o professor Girafales pergunta: o que representa? O Chaves diz: é uma chinforímpula. E o professor pergunta o que é isso. Chaves diz: é uma coisa que eu inventei, tá igualzinho, né? É mais ou menos isso que acontece com Deus. Imagina que pessoas diferentes tenham uma ideia diferente do que é uma chinforímpula. Se a gente pedisse para que elas desenhassem a chinforímpula, cada um desenharia uma coisa diferente. Chinforímpula acabaria sendo uma palavra vazia, sem significado. Então, se duas pessoas dizem que chinforímpula é a coisa mais bonita do mundo e acreditam que estão concordando, elas na verdade não estão concordando em nada, porque elas não estão falando da mesma coisa. Se elas discordarem, também não faz a menor diferença. No final, não tem por que usar a palavra chinforímpula se ela não se refere a nada específico. Quando um católico fala que Deus é incrível, e aí um espírita concorda, e alguém sem religião definida também concorda, eles não estão falando sobre a mesma coisa, eles mal estão conseguindo se comunicar. Ou então, se um cara acredita no Deus cristão, outro acredita que Deus é uma energia, blá 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 blá, e outro acredita que Deus é uma criança numa garagem controlando a nossa simulação, por que chamar todas essas coisas de Deus? É como se Deus significasse qualquer coisa que... Então, mas é que aí as pessoas têm uma visão errada do ser de Deus, né? Então isso aí no argumento não procede, que é uma incompreensão, uma ignorância em relação ao ser de Deus. Então, se a gente aplicar esse conceito para qualquer outra palavra, a pessoa não sabe o que é e dá um significado, não vai fazer essa ponte. Isso aí não significa que Deus não significa nada. Significa que as pessoas têm ignorância do ser de Deus, né? esteja além do nosso conhecimento. E tudo bem, se realmente fosse esse o significado. Mas aí Deus estaria encolhendo a cada dia que passa, à medida que a gente vai ampliando o nosso conhecimento. Tem nada a ver. Nossa, que ponte mais sem sentido. Debater com crente imaginário é fácil, né? É verdade. Mas pelo menos a gente sabe a diferença entre o que é imaginário e o que é real. O que já é grande coisa, né? Os comentários vão se dividir em gente dizendo que é só argumento raso, gente citando passagem bíblica, gente pegando algum argumento do vídeo que parece mais fraco e batendo só nesse como se invalidasse todo o resto, gente exageradamente focada na parte dos gays e gente dizendo que vai me matar. Sabe como é? Mais complexa que a lógica cristã, só o amor cristão. Tá, ok, beleza. Também vai ter uma parte dos comentários dizendo pra estudar alguns filósofos, tipo Santo Agostinho e principalmente São Tomás de Aquino. E sabe onde tem aula sobre eles? No curso Essência da Filosofia, porque a gente tem uma aula para cada um dos filósofos mais importantes da história. Ué, se ele tem um curso de essência da filosofia com os filósofos mais importantes da história, ele não leu Aristóteles e Platão, as provas da essência de Deus, principalmente de Aristóteles, que é espetacular. Nós estamos... Ele leu mesmo os filósofos gregos? Mesmos que são chatos. As aulas são todas desenhadas, animadas e descomplicadas. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário. Nossa, que contradição, hein? Faz um curso Essência da Filosofia e lá não, nem passou sobre a prova da existência de Deus de Aristóteles. Eu não vi ele citando Aristóteles no vídeo, né? Aliás, faltou, eu critiquei ele mais acho que com os gregos que qualquer outro argumento. Então aí, se ele fosse editar, eu falei assim, e também vão dizer aqueles que, para eu mandar ler Aristóteles. Então, sugestão para o autor aí do vídeo, que se julga o relativista mor, ateu convicto,
e supostamente estudioso dos gregos. Leia Aristóteles, leia Platão, leia Sócrates, né? Veja as provas da existência de Deus deles. Olha, fazia tempo que eu não vi um vídeo tão chato. Me arrependi de ter feito esse react pela chatice do vídeo, pela pobreza dos argumentos e pelo pinga-pinga. Então ele fala 2 minutos de um pouco de história, não desenvolve. Pica para outro tema, depois vai para outro, depois volta para o anterior. Aí depois, olha, cismou com a caixa preta. Não sei por que ele cismou com a caixa preta. Aí, nossa, é cheio de falácias, né? Põe lá uns nomes bonitos da lógica e tal, que não tem nada a ver. Olha que chatice. Bom, aí na descrição desse vídeo vai estar, então, vão estar, né, as provas da existência de Deus e também da veracidade dos evangelhos, né? Então, bom, ficamos por aqui. E até o próximo react. Espero que não seja tão chato. Eu tô começando a ficar com saudade dos reacts dos comunistas, viu? React dos comunistas eu acho que é menos chato que isso daí. Ai, ai.